Olá, meu nome é Edson Marconi, eu sou assessor de comunicação social do Corpo de Bombeiros e estou aqui para passar algumas orientações sobre segurança utilizando fogos de artifícios. Nós dispusemos aqui de alguns materiais exatamente para exemplificar quais são os riscos que cada um desses elementos apresenta e como deve ser a forma correta de usá-los. Por exemplo, nós temos aqui alguns foguetes. Esses foguetes, na realidade, eles devem ter pavio longo e deve ser colocado na hora de soltar junto a um dispositivo de segurança, que muitas vezes na própria caixa já vem o indicativo correto de afixação. Esse elemento é extremamente perigoso, não deve ser soltado na mão, deve ser colocado numa haste longe da sustentação do indivíduo ou então colocado numa grade, de maneira que a soltura não tenha qualquer contato com a pessoa que for realizá-lo. Nós também dispomos de alguns elementos, por exemplo, aqui o que nós conhecemos aqui no Nordeste por peido de véia, que deve ser observado basicamente se há integridade desse saco plástico. Como é um material extremamente artesanal, verificar se não existe pólvoras soltas ou se o plástico não está úmido. Dê preferência àqueles dispositivos onde o pavio seja extremamente longo. Orientamos também que as crianças não soltem isso sem a orientação dos pais. Deve ter sempre próximo um balde com água e os elementos que não soltarem, não estourarem, devem ser colocados nesse balde com água. Não deve se tentar reacender esse dispositivo. Temos aqui outro dispositivo que é o palitinho. Também dê preferência àqueles que possuem um pavio longo. Não deve ser soltado na mão. Nós orientamos aos pais sempre colocar uma brasa para que a criança acenda na brasa e arremesse o palitinho longe. Não tendo brasa, coloque uma vela e aí a gente vai acender e vai arremessar longe também. Todo o que falhar deve ser colocado no balde com água. Existem alguns chuvinha de prata, por exemplo, que pode ser utilizado por crianças acima de 5 anos de idade com orientação dos pais. No entanto, existem algumas orientações. Esse industrializado ele tem um haste de madeira onde dá condição da criança segurar com um pouco mais de segurança. Este daqui é acendido exatamente nessa parte, onde existe um dispositivo de papel. E antes de soltar, a pessoa agita para baixo e deve ser acendido com a posição voltada para baixo, nunca com a posição voltada para cima, o que faria com que faíscas pudessem causar queimadura na mão dos seus filhos. Mesmo o traque de massa, ele precisa de certos cuidados. Esse dispositivo caseiro, ele não deve ser transportado no bolso da criança, sempre dentro da embalagem. Colocar no bolso, o próprio atrito poderia causar algumas queimaduras caso venha a estourar. A orientação geral esse material deve ser arremessado no chão e nunca pode ser estralado no dente, como nós sabemos que algumas pessoas, especialmente adultos, o fazem, dando então mau exemplo para as crianças. Em caso de queimadura, nós devemos adotar a seguinte postura: lavar o local abundantemente com água corrente por pelo menos 15 minutos. Devemos colocar também um balde ou um elemento com água à temperatura natural ou misturado com água gelada. E a área queimada deve ser mergulhada por pelo menos 15 minutos. E aí sim, a pessoa deve ser conduzida ao hospital nas seguintes condições: queimaduras que atinjam face, mãos, pés, região genital, seios ou aquelas queimaduras que devem uma volta completa no corpo. Toda queimadura que apresenta bolha é uma queimadura de 2º grau, é uma queimadura perigosa e também deve ser submetida aos cuidados médicos. Toda queimadura que tiver necrose tecidual, aquela que causa uma cor enegrecida, também deve ser conduzida para o hospital. Lembramos, fogos de artifício é perigoso e só deve ser feito com a orientação e o acompanhamento dos pais. Não se deve soltar fogos de artifício se a pessoa ingeriu bebida alcoólica. A questão de termos um São João seguro depende de você.